Porque nada de valor que você vai construir vai ser do dia para a noite, né? O sucesso do dia para a noite leva uma eternidade, leva anos. Então, é importante você saber o que fazer para poder estar se blindando aí da procrastinação, né? Você não faz tudo o que gosta, né? Você faz o que é necessário. Quem faz tudo o que quer é criança. Adulto faz o que é necessário. Vê lá um objetivo que a pessoa quer, vai lá, entende as etapas, traça um plano e se coloca em ação. Eu acho que essa parte de hábito, mentalidade, eu acho que é tudo isso que a gente às vezes negligencia, mas só que é um tema muito forte. Porque nós somos seres feitos de hábitos e a mentalidade manda na metade, metade não, mais de 80% dos nossos resultados mandam muita coisa. O que faz eu decorar assim de uma forma muito mais rápida são dois fatores. E acredito que se a pessoa pegar essa assim, não é vou falar que é uma técnica, mas se a pessoa pegar isso para a vida dela, ela vai decolar em qualquer coisa, principalmente no idioma. Eu agora seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai estar comentando, né, uma coisa assim muito importante, que é qual é a mentalidade correta para a gente estar aprendendo, seja um idioma, seja uma habilidade nova, qual é a mentalidade que a gente tem que ter. Porque, acredite ou não, assim, 80%, a maioria, assim, disparado dos resultados é a mentalidade. A gente às vezes não alcança alguma coisa porque a gente não se sente merecedor, a gente não sabe muito bem da nossa identidade, ou até mesmo, assim, uma série de fatores, crenças limitantes que acabam travando a gente. Então, a gente vai destrinchar aqui hoje sobre alguns desses pontos. E eu queria saber de vocês que já estão por aqui, por gentileza, comenta aqui embaixo se vocês estão vendo a gente adequadamente, está ouvindo o áudio. Eu vou contar muito com essa colaboração de vocês para saber se está saindo com qualidade, por favor. Já aproveitando e dando uma boa noite aí pro Jackson, fez aniversário aí ontem de ontem, se eu não me engano, tá? Parabéns mais uma vez. Parabéns. E a Érica tá aí também com a gente aí, prestigiando, e com certeza vai agregar. E podem fazer umas perguntas, alguma coisa que vocês tenham dúvidas, ou queiram acrescentar também, é só colocar aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. E encaminha aí também pro pessoal aí poder estar sabendo o que tá rolando aqui. Isso, ainda mais se você imaginar, pensar em alguém que você identifica que tem uma mentalidade assim, ainda que tem que ser desenvolvida, talvez a gente possa conversar e a pessoa acaba tendo um insight interessante aqui nessa noite. Então, lembrou de alguém? Já clica na setinha aqui na direita e vamos pra cima. Seja bem-vindo, Jackson. O aniversariante fez aniversário ontem? Fez no domingo, se eu não me engano. Fala aí, Jackson, bota no comentário aí. Top. Pra dar sequência, Lucas, qual o primeiro tópico aí que a gente vai poder abordar? Cara, acredito que essa primeira parte, né, do que a gente fez, do que a gente listou, a gente vai tentar, né, chegar até as 10. A primeira é o que eu também acredito muito, eu acredito que o Rogério também e eu também passei por muito disso, e as pessoas acham que não, mas que errar faz parte, inclusive é necessário do processo de aprendizagem. Eu tenho trocentos exemplos, né, de momentos na minha vida que eu errei, e, assim, às vezes a gente faz uma autoanálise naquele processo. É muito importante, né, você identificar a coisa que você errou quando você faz essa autoanálise, mas o que é o primordial, na minha opinião, é que você tem que errar e você entender que você tem que errar. Não é, tipo assim, ficar com aquele medo. Tipo, cara, em algum momento eu vou me sentir desconfortável, eu não vou falar corretamente, mas só que, cara, é processo. E se você destravar isso na sua cabeça, que errar faz parte e é necessário, assim, vai mudar o jogo, na minha opinião. O que você acha? Então, existe um paradigma muito grande em relação à aprendizagem de inglês ou de qualquer outra língua. Por quê? Porque quando você começa você tem um interesse ali, você vê que existe um espaço, né, para ser ocupado. De repente o inglês vai te abrir uma porta, uma oportunidade de viajar, de comunicação com novas pessoas, com estrangeiros, com realização pessoal. Você saber melhorar em questão só tem benefício. Aí quando você começa a entrar no estágio, você coloca em ação e começa a aprender, aí você começa você vai lá, você estuda, você começa bem do início, bem do básico, como se apresentar, como o verbo to be, né, que é bem famosinho, né, pelas escolas, sempre é passado. A galera tem o medo do verbo to be, mas não é nada disso, tá? É só crença limitante mesmo. E quando você começa a entender que o início do processo de aprendizagem do inglês em si, você começa a perceber assim que como é que eu posso explicar? Por exemplo, você está lá, você está no início, você está começando. Então, você se dedica lá pra caramba, faz o básico, mas quando você vai para a vida real, o estrangeiro ele não tem legenda. Então, assim, não dá tempo de você pensar assim no que... Se você parar para pensar, para responder ou para entender, já passou o gap, ele já está falando outra coisa, ele já entendeu que você não entendeu. Então, frustra no início, para quem não tem o mindset preparado, e fala, poxa, eu estudei pra caramba e, poxa, não consegui entender. Mas, pois o inglês em si, ele é vocabulário. Então, assim, você pode aprender ali 1000 palavras. Se dentro dessas 1000 palavras o estrangeiro nativo soltar uma palavra ou um contexto que você nunca tenha escutado, você não vai saber. E tá tudo bem. O que você vai ter que fazer? Tem que pedir para ele repetir, ou explicar de uma outra maneira que você entenda. E normalmente você consegue, pelo contexto, entender o que ele quer, mesmo sem entender claramente. Então, se você não tiver com o mindset preparado para esse tipo de situação, realmente você se limita, fala, caramba, eu estudei pra caramba e há muito mais para se estudar, e realmente é um processo assim que você tem que levar para a vida, tem que estar em constante contato. Então, a disciplina é muito importante. É melhor você fazer ali 20, meia hora
todos os dias, nem que seja 15 minutos, todos os dias, do que você pegar um dia na semana ou 2 dias na semana e fazer 4 horas seguidas. Porque o inglês, na verdade, ele é consistência. Ele precisa ter esse hábito de estar sempre em contato com a língua. Mas depois que você consegue passar desse processo, entender que o erro faz parte do processo e está tudo bem, porque você tem que... mas eu entendo tudo e na hora de falar não sai. Não sai porque você precisa falar. Você precisa... inglês é fonema. Você precisa sair, fazer o som até dar certo. Aí você vai errar a primeira, vai errar a segunda, vai escutar. Vai tentar a terceira, vai pesquisar, entender como é que é o fonema correto, qual é o som correto que a determinada frase pede, vai acertar e vai internalizar. Sim, concordo plenamente. E é engraçado que até mesmo com pessoas também hispanohablantes, né, que eu assim conheci algumas pessoas também falam espanhol, cara, às vezes uma coisa que a gente fala assim, um detalhe, por exemplo, tem uma palavra no espanhol, né, que tipo, falando que acredito que essa assim, são comparações de idiomas, coisas que a gente está aprendendo. Quando eu falo almoço, em português, eles não entendem. Mas se a gente puxar só um pouquinho almoço, que é o deles almoço, se a gente puxar só um pouquinho o aí eles já entendem. Tipo, cara, é detalhe. Mas só que, como a gente está falando, errar faz parte do processo. Inclusive, antes de você falar certo, você vai falar errado. Não tem outro caminho. Você vai assim, o som muitas das vezes não vai sair perfeito. Então, o processo de errar é o caminho para você acertar. Não tem outra forma, infelizmente, né? E, inclusive, é uma oportunidade de você aprender. É porque quando você reconhece que é uma oportunidade de crescimento, tudo vira lição, sabe? Tudo vira lição quando você entende que errar é necessário. Tá de acordo? Não, com certeza. Por exemplo, toda a comunicação lá no assador, no restaurante onde eu trabalho, acontece isso. Quando tem um espanhol, alguém que fala espanhol, lá o nativo da língua espanhola, beleza, não fala inglês e também não fala bem português, eu tenho mais dificuldade do que quando é estrangeiro nativo, assim, dá um choque devido a esses detalhes, que engana, fala que espanhol é parecido com português, mas engana muito, são palavras que por uma letra, igual você deu no exemplo anterior, eles já não entendem. Então, assim, é cultura, né? Não tem pra onde correr. E uma outra coisa assim, que a gente pode trazer, né, como uma mentalidade a ser construída e para ter viradas de chave assim, no aprendizado, seja no inglês, seja em outro idioma, é que falar do seu jeito também já é falar o idioma. Porque, por exemplo, tem a questão do sotaque, porque tem que é o accent, né? A gente acaba acreditando que pra gente se comunicar, a gente tem que sair com aquele inglês limpo, de americano, falar tudo bonitinho, sendo que não. Inclusive, assim, existem trocentos outros sotaques. Na minha opinião, o sotaque do chinês é o sotaque mais nojento. Desculpa, quem é da parte da Ásia. Mas é um inglês, assim, complicado, porque eles têm sons totalmente diferentes. E quando eles vão falar, por exemplo, em vez de falar I think, eles falam I think, sabe? Tipo, são pronúncias assim. E eu acredito que o que vai sanar, né, toda essa questão de você ficar preocupado com o seu sotaque é você ver que existem sotaques piores e você mergulhar e, assim, conhecer outros sotaques. E o importante é se comunicar, de qualquer forma, no final. Mas só que vão existir sotaques que vão pegar. Mas só que o ponto aqui a mentalidade tem que ser. Se você falar a palavra, mesmo que por enquanto, minimamente, que deu para entender, você já está se comunicando. Essa virada de chave tem que ter, em algum momento da sua vida. Se você ficar travando porque você tem sotaque, porque você não fala adequadamente, você não usa o L puxa, assim. Se a pessoa te entender, a princípio já é o que igual eu estava falando. Não vai ser perfeito, o erro vai vir. Mas o mindset tem que ter de que você já se comunicando já é um princípio muito bom para quem está deixando de praticar simplesmente pelo fato de ter medo ou não querer arriscar falar minimamente errado. Até porque o grande objetivo é você se comunicar. Não é a questão de, vou me comunicar a qualquer custo e a qualquer preço. Não é isso. Há um processo no meio, você vai melhorando durante esse. Esse é um dos processos fundamentais, principalmente no início. Você tem que botar isso na cabeça. O que é importante, seja você viajando ou num atendimento com um cliente nativo, o importante é você fazer o quê? Se comunicar. Eles tentam se comunicar, quando eles falam um pouco português, eles carregam, e a gente acha engraçado, né? Imita aí o inglês falando, Lucas, é melhor imitando do que eu. Dá um exemplo aí, ele tentando se comunicar. E a gente não entende. Ele não consegue o que ele quer fazer um pedido da maneira correta. Eu quero uma por favor. A coisa assim, eu puxei só o sotaque do R. Existem sotaques assim, de muita coisa, né, que eles podem puxar. E é a mesma coisa com a gente. Para sair assim, minimamente perto do que a gente almeja, né, que é você fazer um sotaque mais próximo da língua possível, é você praticando um pouco todos os dias, igual o Rogério comentou, é você consumindo bastante, e não só consumir, igual a gente já comentou em outros momentos, que 20% do que vai sair, do que você falar, é 80% do que você consumiu. Então, a gente consumindo, a gente vai praticar, e daí a gente vai conseguir alcançar algum nível de semelhança com aquele sotaque, até porque a língua é um músculo, e para a gente transformar o som que a gente quer adequadamente, a gente tem que praticar e exercitar a língua. Principalmente com o som do TH, que assim, no início para mim foi terrível. Eu treinava todos os dias, assim, quando eu estava estudando freneticamente. Eu treinava muito o som do TH, para ele sair, assim, minimamente decente.
e a ponto da minha língua ficar dolorida. Sim, assim, de verdade, a ponto da língua ficar dolorida, porque era uma coisa assim, é um desafio a gente falar corretamente no momento certo o som do TH, sabe? Pra quem tá nessa jornada já sabe. Mexe com toda a coordenação motora, né? É um músculo, né? Você vai, quando entrar na parte assim de números, né? Que você começa a contar, vamos lá, 1, 2, 3, beleza, é o número, beleza. Agora quando você começa no ordinal, que é, por exemplo, o primeiro, first, second, third, aí tem o TH, né? Aí como se fosse uma espada indo e voltar, fourth, quarto, fifth, quinto, e por aí vai até, então assim, é um trava-línguas, né? E do mais básico que tem. E sim, e é difícil até para os próprios nativos, né? Uma coisa, assim, é um idioma, é um idioma que às vezes tem pegadinha até para os próprios nativos, sabe? Não tem para onde correr. A gente acha que precisa falar, por exemplo, eu vi um vídeo que para quem tem assim esse nervoso de conjugar e falar as palavras corretamente, é um vídeo perfeito, porque é um cara que ele vai para a rua e ele faz uma pergunta simples para a pessoa que é nativa. Qual é o passado? What's the past tense of the verb go? Qual é a forma do passado do verbo go, ir? Cara, teve gente que falou gone, teve gente que falou come, sabe? Tipo, se você vai, né? If you go, you come back. Sabe? E nem eles falam o inglês perfeito, sabe? Tem gente que realmente não sabe que, por exemplo, o verbo go na forma passada é went, sabe? Então, a gente acredita que precisa estar, assim, com o vocabulário extremamente sofisticado, sendo que, às vezes, eles mesmos têm essas gafes, né? E o vídeo é muito engraçado, sabe? Você vê o velhinho falando um negócio nada a ver, um jovem também falando um negócio nada a ver, é muito engraçado. Vamos para a segunda etapa? No caso, a gente já comentou isso, mas também é um fator importante para quando você for se desenvolver. É uma chave também, outra chave que tem que virar, que a escuta vem antes da fala. Foi o que a gente acabou de citar. E muito do que você consome vai gerar resultado na sua fala, mas você tem que consumir muito mais antes de você tentar falar. Como é que foi o seu processo, Rogério? Então, eu particularmente, eu gosto muito dessa parte da escutativa, né? Do escutar. Então, o que acontece? Eu levo 2 horas para chegar no trabalho e 2 para voltar. Como é que eu aproveito esse horário de uma rotina assim bem puxada, né? Dos afazeres do dia a dia? Eu vou escutando áudio. E qual que é a grande estratégia para poder fixar e você aprender? É você colocar áudio num contexto que você vive, que você faz, no seu trabalho, músicas que você gosta, né? Tudo nesse ambiente. Então, assim, é áudio que eu boto sobre rotina, né? Como é que eu vou para o trabalho, para academia. E eu escuto bastante. Eu escuto média aí por dia 2 a 4 horas de áudio por dia, para poder tá fixando bem sobre tudo que, assim, que eu acredito que faça mais sentido e que eu vivo, porque fica mais fácil de fixar. Teve alguma, dentro dessa estratégia, assim, teve alguma palavra assim, que você consegue recordar, assim, que você pegou num podcast, num áudio da vida, e conseguiu reproduzir no dia a dia, assim? Você tem algum exemplo na prática, assim, que você conseguiu pegar? Sobre o atendimento em si no restaurante, né? Como a gente está ali, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, assim, é uma coisa que conecta muito e a gente consegue aprender, escutar e utilizar. Então, assim, desde um podcast mais complexo, né, que eles vão falando sobre quando o cliente chega no restaurante, como abordar, como levar para a recepção. Aí fica na cabeça, when the client is our customer arrives at a restaurant, you can say the greet, first of all, hello, good evening, how many people in your party? Então, assim, essa parte de perguntas assim mais fechadas, né, mais rápidas, vai fixando e você fica muito feliz que você vê que o cliente entende e vira uma coisa natural. Então, could you follow me, please? Aí você vai lá, leva, aí dá um menu. Então, assim, eu acho bem bacana você escutar tudo que é relacionado ao que você vive, sobre a sua rotina, eu acho importante também, a hora que você acorda, normalmente, quando você vai para casa, você vai para academia, que horário você vai. Então, assim, é bem interessante você estar sempre tudo dentro da sua rotina. Sim. E isso conecta muito bem com outro tópico, né, com outra chave que a gente tem que desbloquear para poder alavancar esse aprendizado, que a gente só precisa saber, assim, principalmente, para a gente conseguir se comunicar, o que a gente realmente vai usar. Por exemplo, no caso que você citou do atendimento, explorar e estudar tudo que te cerca, né, vai fazer com que você aprenda muito mais rápido. Por exemplo, a gente viu que você comentou da recepção, comentou de levar até a mesa, mas principalmente também a rotina, que é muito importante, por exemplo, você saber, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou cozinhando, eu estou fritando ovo, como é que eu falo isso de manhã? Quais são os itens que eu tenho dentro da minha casa? Sabe, já é um começo muito bom para você praticar não só palavras e vocabulário, mas também a pronúncia, porque, assim, tudo que assim, envolve as palavras, você vai estar praticando, forçando, criando novas sinapses no seu cérebro, né? Porque quando a gente começa a estudar alguma coisa, cria novas sinapses e a gente acaba tendo novas perspectivas, assim, no nosso cérebro expande, ele está assim, de uma forma mais rasa falando, né? Sem entrar muito nesse tópico.
acaba que a gente tem uma capacidade neural melhor quando a gente faz coisas desconfortáveis, como é estudar, né, e se forçar a aprender alguma coisa. Então, dentro de casa, como você falou, é importante, e no trabalho, porque isso vai fazer com que a gente pegue mais rápido as coisas, até porque a gente vai estar sempre revisitando o estoque. Então, isso vai acelerar o processo, assim, sem dúvida. Por exemplo, assim, normalmente eu vejo muito podcast sobre liderança também. Então, assim, eu procuro sempre estar envolvido nessa parte. Então, tudo que envolve teamwork, por exemplo, liderança, gestão de tempo, plano estratégico, essas palavras-chave assim, é muito importante para quem, estou citando no meu caso, né? Eu gosto de estar sempre performando sobre essa área. Então, eu escuto bastante áudio sobre isso e eu não utilizo diretamente, mas eu pratico bem nas aulas, nas aulas que eu passo também. Isso é muito importante para o desenvolvimento. Sim. E como a gente já citou isso, a gente citou, né, alguma coisa antes, mas a gente pode se aprofundar aqui agora, que também é uma outra forma da gente estar desbloqueando assim, a nossa mente para essa comunicação, é a gente entender que, para a gente, no caso, a gente não precisa entender completamente no início. O que vai mandar a gente se comunicar e não ter essas travas vai ser a gente pegar o contexto. Por exemplo, igual você falou, digamos que você, né, como cliente, vai viajar, está fora do país, não está desenrolando 100% ainda, mas vai chegar na hostess, né, a recepcionista, e ela vai te perguntar how many people in your party, ou how many do you got? Aí ele vai falar, tipo, só se você entender que ela falou o many, ela tá querendo saber de quantidade, tipo, quantas pessoas, mas aí quando o many e o people já vai conectar, e esse contexto todo já vai te dar a direção do que ela quer, qual que ela tá querendo comunicar. Você não precisa saber party exatamente no how many do you got ou have you got, essas estruturas mais delicadas que você vai aprender depois, você pode esquecer no início, mas o contexto vai fazer com que você consiga se comunicar inicialmente. E isso que tem que ser destravado também. Table for three, please. Me, my wife, my lovely daughter. Sim, no caso, você entendendo esse processo, desbloqueando essa chave, cara, vai ser primordial para que você não se sinta travado. Porque, querendo ou não, como a gente comentou no início, é mental. Tudo é mental. Você vai querer chegar numa pessoa, mas você já está com aquele receio. Vai querer falar alguma coisa, aquele receio vai travar. Então, desbloqueando essa chave também de tudo que a gente já tem comentado. E mais esse bônus também, né? De você conseguir entender certas palavras pelo contexto, já vai te ajudar bastante. Chegou aqui nosso queridíssimo Joel, seja bem-vindo à live. Opa, manda uma pergunta aí pra gente aí. A gente vamos estar respondendo. Se tiver aí, o nosso tema de hoje é qual é a mentalidade correta para a gente estar conseguindo desenvolver e aprender, seja um idioma, seja alguns outros detalhes. É muito importante que a gente entenda que todo o processo da nossa vida é mental. Assim, as pessoas que estão que estão passando por essa live já são pessoas que estão buscando, que já têm uma ambição. Então a gente entende, já são pessoas que estão um pouco mais evoluídas. Então entender que o mental ela já tem essa noção. Aí às vezes a gente tem algum gatilho que a gente tem que explorar um pouco melhor. Pegando nessa pegada sobre escutar bastante, coisas da nossa rotina, né, sobre o listening, uma das técnicas também bem importante é o play actor e o play child, né, que é você brincar de ator ou brincar de ser criança. Porque, assim, se a gente está falando que a gente está no processo de aprendizagem, no começo, onde o erro faz parte do processo. Só que a gente tem essa mentalidade que errar para poder acertar, porque a língua é um músculo, as palavras, o fonema não sai de primeira, você escuta, você até entende, mas na hora que você fala, para quem está iniciando, não consegue desenvolver o mesmo som, isso é normal. Agora, se você se colocar numa posição de uma criança quando fala errado, ela é julgada quando ela fala errado por um adulto, por um coleguinha? Não é. Já a gente é adulto, a gente já tem esse medo de ser julgado. Então, principalmente quando a gente está até treinando entre alunos mesmo, ou quem está aprendendo com quem está aprendendo, rola um pouco desse caramba, mas quem está mais graduado, quem não está, aí a pessoa se inibe até de soltar o seu inglês e desenvolver com medo do julgamento. Mas se você tiver na cabeça a mentalidade do play child, do play actor, ou que é brincar de ser criança, ou brincar de ser ator, você elimina essa objeção. Por quê? Porque você vai entender que você tem que buscar o seu processo pessoal. Você não pode se preocupar com se a pessoa está te julgando ou não. Acontece, pode ser que sim, pode ser que não, mas isso é tudo mental. Então, assim, se partir de você que, não, eu vou prosseguir, estou errando, mas ele está conseguindo me compreender, qual que é o contexto disso tudo? Então, ou você pegar, eu gosto muito de filme, ou de um ator específico, ou uma atriz específica, você começa a brincar de ser ator. Você vai lá, pega um roteiro, imita a entonação, porque ali você vai estar trabalhando com o visual, né, olhando, escutando, né, com o som e reproduzindo. E ao mesmo tempo você vai lá, escreve, anota, o written, né, escreve, anota e conta a cena como se fosse um ator. Olha assim, fala, vou me incorporar nesse papel. Aí vai lá e treina. Tudo é treino. Vai pra frente do espelho, aí treina, se grava falando, se faz um vídeo. Tudo isso é técnica para você poder tá melhorando e perdendo essa vergonha ou esse medo de errar ou de ser julgado pelos outros. Que é o que impede a maioria das pessoas, principalmente quando tá no começo. Uma coisa que, conectando com o que você falou, dessas técnicas, uma coisa que eu ainda uso até hoje, que, assim, o aprendizado é, assim, eterno, a gente sempre vai estar aprendendo palavras novas, coisas novas. E se não fosse assim, não teria graça, né? Por exemplo, quando eu estou estudando e eu vejo uma palavra nova,
eu já entro, por exemplo, eu escrevo, já jogo no flashcard, e o que faz eu decorar assim, de uma forma muito mais rápida são dois fatores. E acredito que se a pessoa pegar essa assim, não vou falar que é uma técnica, mas se a pessoa pegar isso para a vida dela, ela vai decolar em qualquer coisa, principalmente no idioma. Por exemplo, acabei de aprender. No caso, eu tenho a facilidade de ter alguns amigos americanos, mas isso não vem ao caso. Se você não tem amigo americano para você usar a palavra, pega o que você falou, o que você aprendeu, e explica para alguém. Cara, isso aí é, assim, absurdo. Por exemplo, digamos que você aprendeu a palavra sauerkraut, que é a repolho, né? Que é uma palavra tão grande para você dizer que é repolho. Inclusive, é uma palavra meio que de origem alemã. Você aprendeu sauerkraut, beleza. Chega para alguém e fala, cara, você sabia que sauerkraut é repolho em inglês? Caramba, aí você começa a falar do contexto, explica alguma coisa que você aprendeu junto, qual foi o contexto que você aprendeu, entendeu? Isso é um diferencial para você destravar, porque quando a gente aprende, obviamente a gente internaliza. Mas só que dentro da codificação do nosso cérebro que a gente faz e tal, uma outra explicação para outro momento. Quando a gente chega na parte de explicar, a gente tem que acessar aquela memória. E quando a gente acessa aquela memória, ela fica mais nítida na nossa cabeça. Porque a nossa compreensão separa tipo pastinhas na nossa cabeça, né? Então, se a gente deixar sempre, a gente cria uma pastinha dali, sauerkraut. Se você não revisitar aquilo em nenhum momento, você não vai lembrar. Então, quando você puxa aquela memória, abre aquela pasta e você ainda explica, aprofundando ainda mais, tipo, explicando qual é o significado, trazendo exemplos, falando a origem de palavra, cara, isso vai fazer com que fique muito mais forte na sua cabeça. E outra coisa também que eu uso, no caso, que eu, como te falei, né, é uma vantagem de ter amigos que são nativos. Eu aprendi uma palavra nova, já mando um áudio, e aí, cara, tudo bem? Caramba, sei que lá. Aí eu dou um jeito, invento um contexto de usar aquela palavra. Sabe, tipo assim, eu me viro nos 30 e uso aquele contexto. Sabe, A prática muda o jogo, né? Sim, e eu sempre solicito feedback, cara, tipo assim, pô, meu inglês tá tranquilo, tá? Não, o pessoal sempre fala, não, tá, pô, seu inglês tá top e tal, essa palavra que você usou também é uma palavra diferente, então, não tem jeito, esse é o segredo master. E agora foi o que a gente acabamos de citar, né? Também é uma chave que tem que ser desbloqueada para quem está no começo. Mesmo estando no começo, é uma coisa que tem que ser desbloqueada, que é a prática real vale muito mais que horas de teoria. Isso eu posso dizer com toda certeza. Se eu puder introduzir esse assunto, eu posso, no caso, se tem alguma coisa para acrescentar antes de eu falar alguma coisa? Let's go, vamos lá. Cara, quando a primeira vez que eu pisei, no caso, fora do país, né? Na minha cabeça eu tava tirando muita onda. Rogério, eu juro pra você que na minha cabeça eu tava tirando muita onda. Só que, quando eu comecei a trocar de verdade ideia, assim, deu pra ver que era outra coisa. Assim, eu levei papo de uma semana, de verdade, pra conseguir me adaptar. Porque, como a gente já sabe, a gente tem muito vocabulário passivo, coisas que a gente estuda, tá na nossa cabeça, mas nem necessariamente a gente usa. Quando a gente chega num momento de tornar ativo, cara, é um choque na cabeça, mano. Assim, você sente travado, é desgastante, porque é como se fosse um exercício físico. Você tá forçando o seu cérebro a pensar e é desconfortável, sabe? Tinha momentos assim, na semana, quando eu tava nesse primeiro estágio, assim, que eu queria simplesmente deitar na cama e eu não queria ouvir inglês de jeito nenhum, porque meu cérebro tava cansado já. Porque, assim, é um estresse mental no início. Porque não é uma coisa assim que você vai chegar e vai dominar. Apesar de você já falar, você vai se comunicar. Mas agora você imagina aquela prática real por um tempo prolongado. Uma coisa é você estudar 1, 2 horas. Agora, você imagina assim, 12 horas direto com contato, 24 horas, não pode ser que a gente dorme, mas um contato extremo, sabe? Essa prática toda vai assim desenvolver, obviamente, muito mais rápido. Então, o meu conselho é que os momentos que você tiver de prática, por exemplo, no Brasil, eu estou no Brasil, no momento que eu tiver de prática, abrace com unhas e dentes, porque vai ser um momento de aprendizagem, igual a gente já viu os gatilhos anteriores, que errar faz parte do processo, inclusive é necessário, que a gente só vai falar bem, começando falando mal, sabe? Primeiro começa e depois melhora, aquela coisinha que tá rolando agora, recentemente. Dificilmente alguém vai acertar de primeira, assim, e se acertar não é tudo, então vai ter aquelas palavras, expressões que precisa realmente de prática, né, para poder desenvolver esse tipo de som, de fonema. Sim. Eu tenho até um exemplo real, que é muito engraçado. É muito engraçado. A primeira vez que eu fui conversar com o líder, né, da equipe de Food and Beverage, que é basicamente, né, a equipe da cozinha, de bebidas e comida. Ele falou pra mim assim, ele falou, não, eu não vou precisar de você hoje, até aí tá tudo bem. Eu não vou precisar de você hoje, mas você pode descansar, amanhã a gente vê, eu monto sua escala e você, beleza. Aí eu falei assim pra ele, cara, se você tiver qualquer hora pra eu me adaptar com o horário, eu pego, porque eu quero só ver como funciona. Aí ele falou assim, cara, se você quiser, você pode ficar e hangout por um tempo. Aí eu fiquei, caramba, hangout? E eu fiquei assim. E ele tava na frente da máquina de bater o ponto, esperando eu bater o ponto. E eu, tipo assim, eu não entendi na hora, e eu simplesmente peguei e fui embora. Porque aí quando eu comecei a andar, quando eu cheguei na onde eu tinha que ficar, né, que era a área comum, que eu lembrei do que era hangout. E, tipo assim, deu um delay. Igual eu te falei, que a gente tem muito vocabulário passivo, né? E quando fala assim na hora, às vezes dá um delay, e esse delay é normal. Inclusive, é uma coisa que eu queria comentar. O cara fala rápido. O cérebro tá ainda tentando traduzir. Aí eu, nessa tradução, eu saí e fui embora.
Depois eu falei, caraca, ele falou que era pra eu passar um tempo lá pra pegar, que é o Hangout. Ah, if you want to hang out for a while. E aí eu, caraca, tipo, caraca, ele falou pra eu ficar, eu fui embora. Caraca, foi muito engraçado, cara. Não, não vem com legenda, e é tudo muito rápido. É uma palavra grande, ele faz a contração, tá assim, né? Fica assim, ó, rápido. Tem que só saber pelo contexto e pelo som, né? Deve ter passado muito por isso, né? Que teve um contato maior. Sim, mas só que o que pegou mais foi o que pegou mais pro cérebro no início, que tinha que fazer todo. Ele tinha que mastigar toda a informação. Então, basicamente tipo como se a gente estivesse jogando muito download para uma internet fraca, sabe? No início é assim. Aí depois que a gente consegue fazer um upgrade, né? Aí acaba que a gente consegue entender com mais tranquilidade. E é super normal, é um processo natural. E trazendo quer complementar com algo? Não, tá tudo bem. Vai, como eu não tô conseguindo te ver, aí quando for uma pergunta assim, enfatiza mesmo, porque se eu tivesse te vendo, eu conseguia ler melhor as expressões também. Mas segue aí, vai. Eu vou seguir agora com o nosso último tema, né? Que é cada palavra nova é uma chave para uma oportunidade nova. Por exemplo, igual a gente estava falando, igual eu falei aqui, esse phrasal verb, que é o hangout, que é basicamente você passar um tempo. Às vezes você pode falar hangout com seus amigos, hangout no trabalho, né? Como eu falei, né? Tipo, simplesmente passar um tempinho. Às vezes isso, quando você aprende isso, uma palavra nova, você pode usar para trocentos contextos. E essa palavra nova que você acabou de aprender gera a oportunidade de você conseguir se expressar e utilizar para que ela fixe e você memorize ela. Depois daquilo, acabou que o hangout ficou tão natural, era hangout para todo lado. Tipo assim, o pessoal acabou de sair do trabalho, let's hang out. Ah, o pessoal acabou de snowboard, let's hang out. Então, cara, aprender uma palavra nova vai ter muitas oportunidades para serem utilizadas, na minha opinião, e na vida real, né? E é o que é mais mágico. Na verdade, isso conforme você vai aprendendo, aí realmente começa a aparecer na sua frente, né? Igual quando você lá dá um exemplo, você tá pensando em como você nunca vê o carro normalmente. Aí você fala, poxa, eu quero comprar aquele carro daquele modelo. Aí conforme você foca, você só vai ver na rua aquele carro daquele modelo. E assim né? Isso é a verdade absoluta, cara. Aí você vai sempre praticando. Mas é isso, aprender um pouco, pratica. Aprendeu a palavra, pratica. Meio que encher, né? Aí vai lá, esvazia. E sempre tá revisitando, né? Eu acho que é muito importante também essa parte. Tem uma rotina, né? Uma rotina de estudos. E da maneira que você consegue se adequar melhor, ou pela manhã, pela tarde, pela noite, ou pelo intervalo, ou no caminho. Mas hoje em dia, a gente consegue fazer uma imersão, mesmo morando no Brasil, porque com a internet, né? Você consegue, além de assistir, da forma mais passiva, lógico, conteúdos em inglês, mas você pode também entrar em fazer algum tipo de amizade com algum nativo, estar se comunicando de qualquer lugar do mundo, né? Existe várias, até plataformas que te ajudam com isso, e você pode estar mudando a configuração do seu celular para inglês, começar realmente a fazer uma imersão para que vire normal, vire um hábito normal, que você consiga fazer. Sim, isso tudo ajuda bastante. E se tiver a oportunidade de falar em qualquer momento, agarra essa oportunidade, que é um momento de ouro, praticar assim. Para quem tem realmente essa gana, né, de ambição de falar o idioma, por necessidade, por curiosidade, seja pelo que for, vale a pena. Vale a pena demais. Então, no caso, você teria mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que a gente abordou todos os temas, todos os tópicos que é importante para poder estar fazendo, tendo uma rotina prática. Mas minha filha chegou agora do balé. Eu tô aqui, eu fugi, ela já conseguiu ver? Vem atrás. Eu confundi, na verdade, com New York, pra dizer a verdade. Mas, na verdade, Nova York eu passei só pelo aeroporto. Então eu não conto, sabe? Eu passei pelo aeroporto. Postou algo assim, né? Eu não vou contar com Nova York só pelo passar pelo... Se fosse pelo aeroporto, eu passei em um monte de lugar, sabe? Mas... não, mas aí, eu não conto assim na prática, porque eu só fui um pulinho rápido pra fazer uma conexão, então não conto. Mas ainda pretendo sim dar um pulo em Nova York. Dizem que é um lugar muito legal também pra se visitar, grande, muita coisa pra fazer, mas é cidade grande. Então, assim, vai ter coisa a ver, museu, a própria estátua, sabe? São coisas diversas. Mas tem interesse. Ah, beleza. Top demais. Então acho Mas que eu vou depois- como tudo. Nós fizemos uma passada aí sobre rotina, sobre como ter um mindset correto no processo de aprendizagem. Eu acho que ficou bem completo. Sim, perfeito. Então, o que eu tinha pra falar era isso. Eu agradeço a minha pergunta também, que foi bem legal, tá falando um pouquinho inglês, é interessante. English open the door. The amazing door. Aham. Da minha parte, só agradecimento aí pra galera que acompanhou, tá? Vai ficar gravado também, pra quem não pôde assistir por algum motivo. E a gente vai estar colocando lá vai colocar, né, Lucas? Vai estar fixando lá na página. E é isso aí. Boa noite, have a good one. See you next time. Perfeito. Fica com Deus, Rogério. Obrigado mais uma vez pela participação. Tamo junto. Abraço, take care.